Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu jornalista de confiança, o seu repórter saúde, para uma live especial sobre kefir. O público que segue aqui o Fernando Betete sabe que a minha missão é sempre levar, buscar, né, informações que fogem um pouquinho do protocolo acadêmico da medicina, né? Lógico, eu entrevisto médicos também, a gente fala sobre colesterol, sobre triglicérides, mas eu sempre entrevisto, quando possível, profissionais da área da saúde que tratam determinadas doenças ou que procuram buscar no corpo humano o equilíbrio harmonioso que produz saúde. E dentre esses vários caminhos paralelos à medicina, que é muito respeitada e valorizada, e logicamente tem o seu valor pela sua história e por todos os profissionais, nós encontramos kefir. Sim, kefir. A primeira ideia que vem de kefir, isso eu estou falando do Fernando Betete, tá? É saúde intestinal. É um produto direcionado aí ao sistema digestório. Mas você vai aprender na nossa live de hoje aqui com o Sérgio que o kefir é muito, mas muito mais do que isso. Então, Sérgio, eu queria agradecer a sua presença aqui nesse bate-papo, né? E eu queria, primeira pergunta, como que o kefir entrou na vida do Sérgio, já que o seu produto hoje, logicamente, está em todo o Brasil e tem alcançado um resultado extremamente satisfatório. Como que o kefir encontrou o Sérgio ou como o Sérgio encontrou o kefir? Boa tarde, Fernando. É um privilégio poder estar aqui no seu Repórter Saúde, né? É um programa muito bacana, eu acompanho, principalmente durante a pandemia, aprendi muita coisa boa com vocês. Bom, a questão é a seguinte, eu sempre gostei muito de natureza, então sempre fui encantado com isso, sabe? E sempre me agradava o equilíbrio da natureza, né? E eu comecei trabalhando, que a minha formação é de engenharia, trabalhando em engenharia econômica e tal, e analisando projetos e tal na área de indústria de fertilizantes, na área de agricultura. Conheci o problema dos agrotóxicos, aí conheci a loucura que a humanidade entrou e jogando veneno na sua própria comida e tal, e aí conheci as big techs do agrotóxico, que são as mesmas dos remédios. Então eu conheci como que funciona na prática esse monte de coisa, né? E achei que tinha que procurar uma saída. Eu conheci a agricultura orgânica, vi que é possível, desde que seja bem feita, e aí fui caminhando nessa direção. E nesse caminhar, eu conheci uns japoneses em São Paulo, o Dr. Kunio Nagai, e também o Dr. Shiro Miyazaki, pessoas proeminentes na área de agricultura orgânica, são PhD e tal. E numa ocasião que eu trouxe eles para dar um curso para os produtores da região de Belo Horizonte, eu fiquei muito impressionado, eles são mais velhos do que eu, e eu fiquei impressionado que em 3 anos que não os víamos, em vez de ele ficar 3 anos mais velhinho, ele ficou uns 5 anos mais novo. E ele contou que estava usando o kefir. E eu fiquei muito impressionado, porque quando você vê um fato real na sua frente, não tem como fingir que não viu, né? E eu perguntei como ele tinha arrumado isso, e ele falou que foi através de uma senhora, uma japonesa de 78 anos, com câncer de fígado em fase terminal. Os médicos, naturalmente, não tinham mais o que fazer, mandaram ela para casa tomando morfina. E aí chegou um anjo lá e mandou ela tomar kefir, ela começou a tomar kefir. Fernando, em 15 dias, ela parou de tomar morfina, porque a dor sumiu. E aí ela ficou muito feliz, começou a tomar um monte de kefir e voltou à vida normal. Então, isso foi muito impressionante. Para mim, eu peguei o kefir, comecei a produzir, multiplicar e distribuir para famílias, amigos. Aí comecei a ver pessoas que o cabelo estava caindo, parou de cair.
A minha esposa corria muito, 10 quilômetros por dia na esteira, tinha um problema daquele fungo amarelo que dá na unha do pé, né, porque o tênis machucava, e nada cura aquilo. Eu sei que com um mês, quando nós reparamos, aquilo tinha sumido. Então foi assim uma conjugação de fatos, né? Ação, né? E Você teve uma observação e curiosidade. exatamente. Por exemplo, a empregada da tia da Luísa tinha pressão alta de ter que parar no hospital, cara, 20 e tantos. E com mais ou menos uns 15 dias, a pressão dela foi para o normal, sem tomar remédio. Então você começa a ver fatos que pareciam impossíveis se tornarem possíveis, né? Aí eu fiquei muito empolgado com isso e comecei a multiplicar e distribuir. Eu sempre fui assim uma pessoa empolgada assim nas coisas que eu faço. E aí fui vivendo. Eu vi pessoas que estavam com câncer também já sem perspectiva, voltar a uma vida normal. Alguns foram curados, outros melhoraram, outros tiveram uma sobrevida razoável, né? Então comecei a ver isso tudo acontecer. E, em conclusão da história, nesses 20 anos que eu trabalho com kefir, Trabalha há 20 anos já? 20 anos, cara. É E muito tempo. eu, na verdade, eu que trouxe isso para Belo Horizonte na época, né? E eu sei que fui multiplicando, e eu calculei na época que tinha mais de umas 10 mil pessoas que eu tinha distribuído isso. E, e aí fui vendo, rapaz, eu tive o privilégio de ver, por exemplo, 4 senhoras com Alzheimer adiantado ter o seu processo revertendo. Impressionante, cara. E não tinha, ninguém tinha mais esperança, porque você sabe que chega num certo ponto essas doenças, não tem o que fazer, né? E uma delas estava há 3 anos vegetando, e com 15 dias, rapaz, ela voltou a conversar, a andar, e não afundou de novo. Tá. Então, fui Bom, vendo essas coisas. Sérgio, você já está pontuando aqui vários casos, né, de pessoas que, ao utilizarem o kefir, já tiveram seus benefícios. Mas aquela pergunta mais básica, né? É. O que é kefir? Ah, sim, importante. Então, o kefir é o seguinte, é uma cultura, provavelmente milenar ou bimilenar, de muitos lactobacilos, leveduras, bactérias do ácido acético, que são probióticos, né? Que ela existe na natureza e foi sendo repassada de pai para filho, de vizinho para vizinho, há milênios, né? E essa cultura tem uma característica, muitas características interessantes. Ela é uma cultura que ela é muito equilibrada, então tem uma ação sinérgica entre os diversos componentes. Então, por isso, ela é muito estável, muito difícil de ser desequilibrada e de ser destruída. Entendeu? Então, é uma coisa que você toma, passa a tomar, e aquilo passa a fazer parte do seu microbioma, da sua microbiota, de forma que você passa a ter as bactérias do bem, né, como se fala, predominando sobre as bactérias do mal. Então, com isso, você equilibra o seu sistema imunológico, e aí todos aqueles desequilíbrios decorrentes disso, por exemplo, doenças autoimunes, começam a abrandar na sua vida, né? Então, o que E você está querendo dizer é que o kefir, porque dentro do nosso intestino, do sistema digestivo, na verdade, tem até livro já, né? Nós somos mais bactérias, nós do somos que, gente? mais seres humanos do que a própria quantidade de células humanas. E no nosso sistema digestivo, nós temos aí uma quantidade inimaginável de bactérias que nos Verdade. ajudam a digerir toda a nossa alimentação e fazem o equilíbrio aí de É, todo o nosso sistema. Então, o kefir, na verdade, é um produto que você está ingerindo com bilhões, trilhões de bactérias do bem, é isso? exatamente. E ele tem uma característica muito interessante aqui, por exemplo, comparando com o que existe hoje no comércio, muitos aí lactobacilos e probióticos isolados, que vende, a indústria já está se apoderando desta área, é que os lactobacilos, leveduras do kefir, não são isolados, ao contrário, eles trabalham em conjunto. Então, eles têm muito mais capacidade de se estabelecer do que quando são isolados. Porque muitas vezes a pessoa toma um probiótico desse, um lactobacilo e tal, e ele, às vezes, com a expectativa de que ele vá se estabelecer no intestino Ou que está e tudo criar. resolvido, né? Estou tomando isso daqui, está resolvido, né? Exatamente, acha que ele vai se estabelecer lá. Quando ele consegue estabelecer, é ótimo, mas nem sempre acontece isso.
porque ele tem muitas dificuldades, porque é um ser diferente que está entrando num ambiente extremamente complexo. Então, quando você manda o kefir que você come, ele já chega de uma forma complexa e com essa ação sinérgica entre os seus diversos componentes. Então, tem muito mais chance dele se estabelecer. E é o que a gente tem observado na prática. Eu recebo muita gente, você imagina, tanto de gente que me liga com problemas sem solução e tal, e diz assim, eu já tentei de tudo. O meu cliente é o que já tentou de tudo. E aí chega, eu falo, em 15 dias você vai ficar curado, cara. E o cara não acredita, ele acha que eu estou exagerando. Aí, às vezes, com 5 dias, ele me manda um áudio contando que está curado, ou melhorou, enfim, cada caso é um caso, né? E aí tem uma outra característica importante nisso, além da questão do isolado, ele não é isolado, ele é um conjunto, tem muito mais chance. É igual um time que tem só um jogador e um time que tem 11 jogadores que trabalham em conjunto. É muito mais fácil dele ganhar do que o que está sozinho, né? E a outra característica é que o kefir, o estômago nosso é um pH em torno de 2,5 a 3. Bem então, às ácido. vezes, a pessoa toma um probiótico, um lactobacilo isolado, tem que botar uma quantidade muito grande para sobreviver em alguns e chegar no intestino. Agora, o kefir tem duas características muito importantes. Primeiro, que ele já é ácido. Na produção dele é ácido. Então, quando ele chega no estômago, ele já está acostumado a um ambiente ácido. Então, isso para ele não é uma novidade total. Não é uma E a barreira. segunda parte é que o kefir, muito mais do que simplesmente probióticos, ele é um conjunto de probióticos, pré-bióticos e pós-bióticos. Qual que é a ele diferença? O que é cada um? Então, vamos ver aí. Probióticos são os seres vivos. Lactobacilos, leveduras, bactérias do ácido acético e outros de menor participação, né? Esses são os probióticos. Os pré-bióticos são substâncias não necessariamente vivas que criam um ambiente favorável para o probiótico se estabelecer. Eu gosto de usar sempre um exemplo que, para mim, é muito claro. Aqueles cachorrinhos que tem lá no Alasca que puxam trenó. Sim. Então, eles são muito fortes, puxa aquele trenó pesado e tal. Se você pegar um cachorrinho daquele e levar para Manaus ao meio-dia, ele não puxa nem um carrinho de criança. Você tem que trazer junto o gelo e o ar refrigerado. São os pré-bióticos. Então, você tem que criar um ambiente favorável para os probióticos. E a outra coisa são os pós-bióticos, que é uma coisa que agora que o pessoal está estudando mais, e é uma coisa que, quando a pessoa toma os lactobacilos isolados, ele está tomando os lactobacilos, esperando que ele, chegando no intestino, conseguindo se estabelecer, ele vá produzir as substâncias na sua fermentação, que são os pós-bióticos, que têm umas propriedades incríveis para a saúde. Só que o kefir ele já vai com os pós-bióticos. Tanto o kefiran, que é produzido por ele, um gel, quanto outras diversas substâncias que têm propriedades medicinais, vamos dizer. Inclusive, eles fizeram uma pesquisa, que está até nesse conjunto que eu te mandei aí, mostrando que eles pegaram uma amostra de kefir, esterilizaram, ou seja, mataram os seres vivos, os lactobacilos, as bactérias do ácido acético e tal, e ainda assim ele continua com a ação anti-inflamatória, porque esses são os pós-bióticos, substâncias que eles produziram. Então, quando você toma o kefir, você está tomando os lactobacilos, você está consumindo os pré-bióticos que vão criar a condição favorável para eles se estabelecerem e não ficarem só de passagem, e já está tomando os pós-bióticos, que vão agir muito rápido, porque eles vão agir imediatamente, não vão esperar aqueles lactobacilos produzirem amanhã ou depois ou daqui a uma semana. Por isso é que a gente tem visto resultados muito impressionantes. Para você ter uma ideia, teve uma moça que ela teve neném, e ela, então, ficou com candidias de repetição. Um negócio insuportável, cara. Nada cura aquele troço. Já estava há 4 meses, não aguentava mais. E a pediatra falou para ela, experimenta tomar o AP de kefir lá do Sérgio. Aí ela me ligou, comprou aí 14 garrafinhas, esperando que no final de 2 semanas ela tivesse melhorado um pouco. Depois ela me mandou um áudio, eu encontrei com ela numa feira também. Ela mandou lá, falou, Sérgio, contou toda a via cruz que ela estava passando há 4 meses, e ela ficou completamente curada em 2 dias. 2 dias.
Então, esses 2 dias, a minha interpretação é que não foi só os lactobacilos, foi os pós-bióticos que foram junto com o kefir, que agiram muito rápido. Então, Tá. você consegue, porque a candidíase, todo problema de cândida, é um fungo que existe no nosso organismo, só que ele fica lá na dele. Quando a sua imunidade cai, ele então se estabelece, que é o tal do fungo oportunista, né? Sim, Então, quando você consegue reequilibrar seu sistema imune, a cândida deixa de ser um problema, é passa a ser verdade. apenas um componente do seu É, organismo. o sistema imunológico, em todo o seu batalhão, né? A gente até aprendeu na escola, né? São soldadinhos que nos protegem. Então, quando o sistema imunológico está 100% ativo, logicamente, ele vai te defender aí de uma série de inimigos. Bom, É então verdade. estamos conversando aqui com o Sérgio, já aprendemos o que é o kefir, no caso aqui do kefir que o Sérgio prepara, a gente está percebendo que é um kefir completo. Agora, Sérgio, dezenas de perguntas aqui, kefir de água, kefir de leite, caseína, como é que fica isso daí? Então, agora vamos para os tipos, né, que tem hoje Aham. de kefir. O kefir de É, água e o kefir de leite. Seriam dois é, tipos hoje? são os 2 tipos. E basicamente é o seguinte: o kefir, são esses lactobacilos e outras diversas bactérias que vão consumir alguma fonte de energia, que normalmente o principal é o açúcar. No caso do leite, o açúcar é a lactose, né? No caso do kefir de água, é o açúcar mascavo, que entra como fonte de energia para eles se reproduzirem. No caso do leite, ele consome não só lactose, mas também desdobra algumas proteínas e algumas gorduras. O que acontece na prática é o seguinte: o kefir de leite é bastante complicado para produzir, as pessoas produzem em casa. Mas comercialmente ele é muito complicado porque ele não para de acidificar. Então, eles têm vários daqueles lactobacilos que continuam agindo mesmo quando ele já chegou no ponto certo. Então, o que acontece? Você manda isso para um supermercado, depois de uma semana, ninguém consegue consumir aquilo, porque ele fica muito ácido. Então, o que a indústria fez, e hoje você vê nos supermercados, escrito lá kefir, na verdade, não é o kefir perfeito de leite. Eles retiraram alguns dos lactobacilos, de modo que ficar só aqueles que param de fermentar numa certa altura, entendeu? Por Tá. exemplo, o iogurte que existe comercial, ele tem 2 lactobacilar que, quando atinge uma determinada acidez, eles param o processo. Então, por isso que você consegue um iogurte que fica um mês na geladeira e não fica insuportável. Agora, o kefir de água, não, ele tem essa vantagem, que você consegue, por exemplo, manter ele em perfeito estado, 30 dias, 60, 90 na geladeira, e fica perfeito, ativo e sem ficar exageradamente ácido, entendeu? Bom, talvez seja uma pergunta, né? Quando temos o kefir de água e o kefir de leite, imaginando que, né, esse kefir de leite esteja nas condições ideais, tudo certinho, preparado fresco, o objetivo final dos dois, ele é alcançado? Ou você É. vai entender que um seria melhor que o outro? Não, eu acredito que os dois atingem basicamente os mesmos objetivos. Tá. A questão mesmo é a dificuldade operacional de um e de outro, né? Agora, o doutor Lair Ribeiro, ele sempre fala, não somente ele, hoje outros médicos, né? Falam da questão da alergia ao leite, né? Porque o ser humano é uma Hum, espécie que era para desmamar ali com os seus 2, 3 anos e depois, até a sua terceira idade, 60, 70, 80 anos, a gente vê o ser humano hum. consumindo leite de uma outra espécie. Qual que então seria o cuidado que as pessoas deveriam ter ao escolher o kefir de leite? É, na verdade, o kefir de leite ele tem mesmo uma certa limitação para quem tem intolerância à lactose ou alergia a alguma proteína do leite, né? Embora os lactobacilos consumam uma parte disso, ele não consegue consumir 100%. Então, algumas pessoas relatam uma limitação nesse uso, né? Agora, uma coisa interessante, Fernando, é que com o nosso kefir, várias pessoas relataram que pararam de ter intolerância à lactose. Interessante, Ok. né? Então, o É, kefir de do água que eu Sérgio aqui, faço, da Up de kefir, ele é feito de água. Então, é, aquela pessoa que tinha alergia extrema à lactose, ao tomar o kefir de água,
Diminuiu isso. Alguns simplesmente pararam de ter. A explicação exata a gente não sabe qual é, mas, de qualquer forma, o que existe é um reequilíbrio de todo o microbioma intestinal, não só a microflora, né, mas todo o microbioma, o ambiente dentro do intestino. Então, isso aí reequilibra o sistema imune e reequilibra todo o organismo. Então, é uma coisa interessante. A outra coisa importante, Fernando, é que hoje existe uma epidemia mundial de hiperpermeabilidade do intestino, né? Porque o O que intestino, na é verdade, hipermeabilidade do intestino? Explica para a É, nossa audiência. exato. Porque o intestino, na verdade, ele é um filtro, né? Você come, mastiga, digere, e no intestino você deveria deixar passar os nutrientes e o lixo ser eliminado, né? O que acontece é que essa membrana do intestino, são várias células, elas são muito finas e tem essa propriedade espetacular de um filtro fantástico, né? O que está acontecendo por uso de agrotóxicos, refrigerante, cigarro, álcool, e mais um monte de remédios, né, anti-inflamatórios, antibióticos, essa membrana está ficando muito fina e ela está ficando afastando, um afastamento entre as células. Então, as células tinham que estar assim e estão ficando assim. Aí, o que acontece? Isso aí, em vez de ser um filtro, passa a ser um ralo. Então, você acaba deixando passar vírus, bactérias, toxinas, que normalmente eram para ser retidas, e passa. E o que eu já li mais de 1.000 artigos científicos, sabe? Que eu gosto de saber do que eu estou falando, né? Então, o que eles constataram foi isso, que o kefir ele faz você restabelecer essa permeabilidade do intestino, ele volta a ser um filtro. Então, você para de jogar toxinas na corrente sanguínea e, com isso, você para de intoxicar, por exemplo, o cérebro, que hoje a gente sabe que o intestino está diretamente ligado a muitos problemas do cérebro, por exemplo, depressão, mialgia, Parkinson, Alzheimer, ELA. Muita gente hoje concluiu que a origem disso está no intestino. Então, quando você reequilibra isso, o intestino, você reequilibra também isso, né? Isso é uma das ações importantíssimas do kefir. E outra coisa que ele faz, principalmente a partir do kefirã, que é um dos componentes do kefir, ele forma uma camada, uma películazinha recobrindo a membrana intestinal. Então, esse fato ajuda a reequilibrar a permeabilidade normal, ele ajuda a impedir a colonização por germes patogênicos, por uma questão de competição, né? Você coloca ali as bactérias do bem e as do mal não conseguem se estabelecer. E a outra coisa é que o kefirã ele vai servir de alimento para os lactobacilos. Então, você cria todo um ambiente favorável, ou seja, um microbioma extremamente favorável para a nova microbiota, Que é que tem muito como os importante componentes. para a sua manutenção da saúde. Temos É. algumas perguntas aqui, Sérgio. Uhum. Eu só quero compartilhar o seguinte, ó, eu entrei aqui no Google Acadêmico, Uhum. tem gente que não sabe o que é Google Acadêmico. Você digita ali no Google, Google Acadêmico, ele vai abrir um outro Google. Só que esse Google só tem trabalho científico. É Somente ótimo. trabalho científico, tá? E eu fiz aqui um teste agora mesmo e Uhum. coloquei ali no Google Acadêmico, que você está olhando aqui, ó, Google, coloquei a palavra kefir, tá? Uhum. Então, olha, nós temos 65.700 artigos científicos que têm a palavra kefir ou trabalhos desenvolvidos sobre a fisiologia do kefir, o metabolismo do kefir. Então, o que nós estamos falando aqui é baseado em ciência. Então, no Google Acadêmico, você encontra aqui 65.700 artigos científicos referenciando a importância do kefir. E eu queria complementar, para a gente continuar aqui, temos dezenas de perguntas. Meus amigos, hoje você toma refrigerante, você toma uma água, uma água não muito boa, produtos alimentícios é o que você mais come em detrimento de alimento, né? Produto É verdade. alimentício é aquele que você abre a embalagem, né? É aquele que você é feito numa indústria, né? Ele é Engenharia de gostosinho. alimentos, né? Engenharia de alimentos. Então, o Sérgio, eu gostaria que você fizesse um breve resumo
dessa questão, né, do agrotóxicos, da alimentação errada, que vai destruindo a nossa saúde intestinal, que na medicina chinesa e na medicina ayurvédica, que tem mais de 5, 6 mil, 7 mil anos, ela sempre valoriza de forma extrema a saúde intestinal. O que nós fazemos mais de errado para que a nossa saúde intestinal fique debilitada e aí surge uma série de doenças? São várias coisas, né? Na questão dos agrotóxicos, para você ter uma ideia, eu vi uma pesquisa feita na Universidade de São Paulo sobre o resíduo de carrapaticida no leite. Essa pesquisa foi uma tese de mestrado, o coordenador foi o Dr. Igor Vassiliev, professor da Universidade de Paris e tal. Rapaz, para você ter uma ideia, a pessoa passa o carrapaticida no pelo da vaca, né? Uhum. E a pele da vaca absorve, da pele vai para o sangue, da sangue vai para o leite, né? Então, 35 dias depois de aplicado o carrapaticida, ainda estava saindo carrapaticida no leite. O negócio é impressionante. Nós fomos visitar, por exemplo, uma fazenda da Unesp, né, do professor Igor Vassiliev, 35 dias após a aplicação do carrapaticida nas vacas, ainda tinham resíduos lá no leite. 35 dias depois, hein, pessoal? Imagina. Isso aí é o seguinte, e vai para o queijo, vai para a manteiga, vai para o iogurte, vai para todo lugar, né? Então, o negócio é sério. Aí, uma outra coisa, assim, que me impressionou muito, nós fomos dar uma consultoria em umas fazendas ali no sul da Bahia, de fruticultura. Aí o cara mandou a relação de tudo que ele usava lá. Aí no coco, ele usava 8 agrotóxicos diferentes. E justamente uma cultura que aparentemente é muito rústica, né? Eu lembro que nós fomos numa parte lá, era uma plantação de mamão, esse mamãozinho papai, né? E estava pingando um caldinho cinza. Aí eu falei, o que vocês pulverizaram? Ele falou, foi esses 3 aqui, um acaricida, um fungicida e um inseticida. Aí eu peguei o saco de um deles que estava no chão ali e vi lá, prazo de carência. Prazo de carência é o prazo que você, depois que pulverizou, você deve esperar para colher. Aí o prazo de carência era 30 dias. Tudo bem. Aí eu perguntei para o cara, de quantos em quantos dias que vocês pulverizam? Dia sim, dia não. Nossa. Mas como é que vai? E a colheita? A colheita é todo dia. Então não tem solução. Então as pessoas comem isso, né? Em tudo. E não tem saída, você tem que comer, senão você morre de fome, né? Então, o que você puder comer orgânico vale a pena, o que não puder vai o que tem mesmo. Agora, uma coisa interessante, Fernando, entre os trabalhos científicos que eu vi vários deles, mostrando que o kefir tem capacidade de retirar alguns dos agrotóxicos. Por exemplo, o clorpirifos é um deles, que é um veneno muito usado também em dedetizações, né? E que envenena as pessoas, né? Ele tem capacidade para retirar cádmio, alguns metais pesados, então tem essas propriedades adicionais. Agora, outra coisa que o pessoal está fazendo é tomando antibiótico à toa, tomando anti-inflamatório, porque está com uma dor de garganta, vai tomar um anti-inflamatório e um antibiótico. Aí eu estava um dia numa feira, um rapaz me falou que estava com muita dor de garganta e ia fazer isso. Eu falei, não, vou te dar uma garrafinha aqui, você de meia hora, você bota um pouquinho na boca e faz um gargarejo. Conclusão, no dia seguinte eu encontrei com ele e falei, rapaz, não estou sentindo mais nada e não tomei nem o antibiótico, nem o anti-inflamatório. Então são coisas assim bem legais que a gente pode... Que é essa garrafinha que a gente está vendo. Exatamente. Aí tem 200 ml, é uma dose ideal, a pessoa toma confortavelmente de uma vez, é uma delícia, que a gente só trabalha com frutas orgânicas, né? Então a gente trabalha com maçã orgânica, tangerina orgânica, uva orgânica, esse do canto da direita aí é o natural. Então é uma coisa assim bem gostosa de tomar, o pessoal adora, né? Criança gosta, então é bem bacaninha. E ele tem uma durabilidade boa na geladeira de 2 a 3 meses, então é prático, né? Porque tem que ser prático, né? Senão não funciona. Bom, vamos fazer aqui agora, o Sérgio, um ping-pong aqui das perguntas, né? Vamos. Sim. Estão surgindo aqui. Então, só antes que eu esqueça, uma questão técnica, não sei o público que está assistindo, mas hoje eles descobriram que existe 2 coisas no intestino, os firmicutes e os bacteroidetes.
Então, a gente observa que pessoas com doenças têm predominância dos firmicutes e pessoas que são saudáveis têm predominância dos bacteroidetes. E a pessoa, quando toma o kefir, ele cria uma predominância dos bacteroidetes e diminui a questão dos firmicutes. Então, é mais uma das formas em que ele produz a saúde na pessoa, entendeu? Tá. Então, Vamos às lá. Perguntas. Pessoal, estou conversando aqui com o Sérgio, tá? Ele é da Up de Kefir. Você tem aqui o site dele e o telefone. Qualquer informação que você queira, ele fornece aí para o Brasil inteiro. Ele é muito cuidadoso no envio, né? Porque tem toda essa questão da temperatura. No final, ele vai falar um pouquinho sobre essa questão do transporte lá, né? Então, qualquer informação você pode aí ligar no WhatsApp e acessar o site aí, porque ele atende o Brasil inteiro, né? Temos também o Instagram, né? No YouTube tem o nosso canal, Up de Kefir. Tem alguns vídeos. Você digita aí Up de Kefir, ó, e aí você vai encontrar tudo aí, tá? Isso, exatamente. O Ale Vilê, kefir pode ficar no mesmo ambiente da kombucha? E aí eu já quero saber o que é kombucha aí através do Sérgio. Ele está falando, por que ficar no mesmo ambiente? O ambiente é o quê? No preparo ou no armazenamento, que ele está querendo dizer? Eu suponho que ele está querendo dizer a pessoa que toma kombucha se pode tomar também o kefir, né? Não vejo nenhuma incompatibilidade, né? O kombucha é uma mistura, uma fermentação que tem predominantemente bactérias do ácido acético, numa quantidade bem menor do que no kefir, e o kefir predomina os lactobacilos, embora tenha também bactérias do ácido acético e leveduras, né? Mas não há incompatibilidade, não. Tá. A Benê Moreira, não sei se é a Benê ou o Benê Moreira, deixou de tomar o kefir por causa da caseína. O que a gente pode falar aí para Benê Moreira? Na verdade, ela está se referindo ao kefir de leite, né? Então, no caso nosso, é um kefir de água, que a gente utiliza como padrão, não tem nada a ver nem com caseína, nem com nenhuma das proteínas do leite, né? Inclusive, a gente observa isso, que a pessoa que toma nossos produtos diminui a sensibilidade a problemas do leite. E não só problemas do leite, como a gente observa a diminuição de várias coisas do sistema de alergias. Asma e outro tipo de alergias, a gente tem observado uma diminuição da sensibilidade alérgica em geral. É bem interessante esse resultado. China Kim, kefir me gera muitos gases. Ok, estou começando, nunca tomei kefir, começo a tomar. O que acontece no organismo? Na verdade, essa referência dele aí, talvez seja o kefir de leite ou alguma incompatibilidade assim, muito rara. Porque o que a gente observa na prática, com essas 10 mil pessoas que eu já atendi, é que justamente diminui esse problema de gases, entendeu? Eventualmente, pode ser que nos primeiros dias a pessoa tenha um certo rearranjo, né? E note algumas coisas estranhas nos primeiros 5, 6 dias. Mas justamente o efeito que a gente observa, na maioria dos casos, é ao contrário. Pessoas que tinham muito desconforto intestinal e tal, que é uma coisa, por exemplo, doença de Crohn, também é outra coisa que o nosso produto tem efeito fantástico. Fantástico. Pessoas que tinham estufamento e tal, e relatam que não tiveram mais. Tá. Olha, tem aqui uma pergunta bem básica, né? Como deve ser consumido o kefir? Puro ou misturado? E eu acrescento, né? O melhor horário que eu devo consumir o kefir, com a barriguinha cheia ou com a barriguinha em jejum? Na verdade, pode ser consumido em qualquer horário, né? Mas o que a gente observou na prática aqui, nossa, é o seguinte: pessoas que têm um problema que é extremamente comum hoje, que é a prisão de ventre, o ideal é tomar em jejum, seguido de 1 ou 2 copos d'água, e o ideal é tomar junto com o booster, que é o outro produto que a gente produz, que é um complemento com uma ação maior pré-biótica, né? Pessoas que têm dificuldade para dormir, a sugestão é tomar um pouco antes de deitar, porque como o nosso produto ele diminui a sensibilidade, assim, a ansiedade, a pessoa tende a ter um sono mais tranquilo.
Já a pessoa que quer emagrecer, que também é uma epidemia no mundo inteiro, né? A sugestão é tomar uns 10 minutos antes da refeição, aquela refeição que você come mais do que deveria, porque o que ele faz? Ele abaixa a ansiedade e ele dá uma certa sensação de saciedade. Então, a pessoa, em vez de comer 3 pratos, vai comer um. Aí, por aritmética, ele vai emagrecer, né? Danilo lá que produz os materiais lá de bioaterramento. Esse Danilo aqui, ô Danilo, ele fala que ele toma 1,5 litro de kefir de água todo dia, às vezes chega a 2,5 litros, e ele também toma 200 ml de kefir de leite de cabra de manhã e de noite. Tem artigos sérios mostrando efeito anti-inflamatório. O Danilo é um profissional também da área da saúde, que ele trabalha com bioaterramento. Você tem ali a possibilidade de colocar no seu colchão, né? Isso é um dos produtos dele. Você coloca ali sobre o seu colchão uma manta, né? Totalmente preparada, e você dorme como se estivesse dormindo literalmente na terra, na natureza. Na grama, então, né? Então ele tem uma boa base de conhecimento. E aí, normal tomar 1,5 litro, 2 litros? Você não toma água, não, Danilo? Eu tinha um amigo meu que ele ficou tão empolgado que ele tomava 1 litro em jejum e 1 litro durante o dia. E em 5 meses, o médico dele disse que ele remoçou 16 anos. Ele sarou de um monte de problemas. Então, pode tomar, pode consumir. Pelo menos a experiência que eu vi aí com esses 10 mil pessoas é que a pessoa tendo condições de consumir, vale a pena. Olha, então, o Danilo, qual é a sua idade aí, Danilo? Porque se nesse exemplo aqui, né, com essa quantidade, aí você remoçar, né, que nem diz o mineiro, deu uma remoçada aí, 10, 15, 20 anos, vai acabar o cirurgião plástico, hein? Cirurgião plástico não vai ter mais não, hein? Então, verdade. A Gorete está perguntando se tem up de kefir em Fortaleza. Não, até a gente tem um caso assim muito interessante sobre Fortaleza, que é o seguinte: eu fui convidado pelo Dr. Lai Ribeiro a dar uma aula na pós-graduação dele o ano passado, né? E aí um médico de Belo Horizonte que estava lá ficou encantado, colocou alguma referência no Instagram, e um rapaz de Fortaleza gostou e me ligou. Falou que queria que eu mandasse para lá. Eu falei, rapaz, vai sair muito caro, porque são 4 dias de Sedex, tem que botar muito gelo, fica caro, porque eu reparei que ele não tinha assim, muitos recursos, né? Eu falei, não, pode mandar que a gente faz uma vaquinha aqui, eu preciso dar para meu pai. Aí mandei para o Sedex. Ah, rapaz, aí eu perguntei, o seu pai tinha o quê? Meu pai é guia de ônibus, de excursão, 76 anos. Mas ele está há 8 meses numa cadeira de roda, não consegue mexer as pernas. Já desanimou, deprimiu, não quer mais saber de nada. Aí eu falei, olha, eu nunca experimentei isso não, mas se você acredita que vai ser bom para seu pai, eu mando. Aí mandei. Em 15 dias, ele me mandou um áudio emocionado, chorando, que o pai dele voltou a andar sem o andador. 15 dias. Então, vira e mexe, ele me encomenda mais, eu mando o líquido e mando o booster em pó, né? Que dura mais tempo e tal, uma coisa bem prática. E a gente... Aí vai. Então, o pessoal de Fortaleza que eu faço, eu envio pelo Sedex, né? Me manda para o Brasil inteiro, né? São Paulo... o Brasil inteiro via Sedex, né? Porto Alegre, Paraná. Então, e ele tem que ser mantido sob refrigeração. No caso das garrafinhas, eu coloco gelo, né, no isopor, faço uma embalagem super bem feita aqui, caprichadíssima. Nossa funcionária lá, Ana, capricha muito, o pessoal elogia muito as embalagens, muito bem embaladas. Mas tem que ser, né? Porque você tem que fazer uma coisa compatível com a qualidade que você está vendendo, né? E funciona bem, a gente tem mandado para todo lugar, para Brasília. Sedex atende aí Correios, transportador Brasil inteiro. O Ale está ligadinho aqui. O fato de ser fermentado produz álcool nessa bebida, né? Também tem aí o lado religioso, que tem gente que não pode consumir álcool de maneira nenhuma. Fica o álcool. Poderá ter algum resíduo, uma porcentagem praticamente desprezível. Nunca tivemos nenhuma referência à questão de problemas com essa questão do álcool, né? Bom, então tá aí.
Aqui o Samuel, qual o melhor veículo para cultivar o kefir? Ele utiliza leite de vaca integral. Aqui ele está, É, tipo, referenciando uma receita básica que muita gente faz em casa, né? O que é. que você pode falar para o Samuel? No caso do kefir de leite, é isso, tem que ser o leite integral mesmo. E o leite no Brasil é qualidade bem duvidosa, né? E varia muito de qualidade, então é uma dificuldade. Eu, por exemplo, eu faço um pouquinho de kefir de leite aqui, minha esposa faz, que a gente consome um pouquinho todo dia e tal, mas tem que escolher um leite legal, porque senão a qualidade É que você acabou de falar, né? Dos é, agrotóxicos, de venenos, de carrapaticida, antibiótico, né? hormônio, bernicida, é um negócio, uma doideira. Eu sei porque eu morei 13 anos numa fazenda, e foi a primeira fazenda do Brasil a produzir leite orgânico. Então, eu consegui eliminar o carrapaticida, o antibiótico, o hormônio, o bernicida, o carrapaticida e tal. Foi muito difícil, mas consegui. Mas a maioria, 99,9% das fazendas, não estão nem aí para a questão disso, né? Não estão preocupados com nada. Quer saber por quanto que vai vender e pronto. Então, é isso que existe no mercado. Brasil. Bom, o Samuel ele falar que toma o kefir dele com coquetel de frutas, né? Vamos É. falar aqui sobre as crianças, né? Então Ah, tá. tem é, o pai compra, a mãe está desesperada. Quais são as doenças mais comuns em crianças que acaba ajudando? E como aí Uhum. fazer, embora o seu produto seja extremamente agradável, ele não lembra nada absolutamente, né? Gosto ruim, não, eu consumo aqui os produtos também do Sérgio. Mas o que a gente pode falar aí para a mãe que vai cuidar dessa criança e É. quais são os benefícios? Na verdade, é o seguinte: o ideal é que o kefir seja usado ainda na gravidez, porque o neném já nasce com um microbioma favorável. Ainda mais quem faz essa cesariana, que o neném perde muito essa questão do microbioma, né? Porque no parto natural ela se contamina ali com todos os líquidos ali do parto, mas no caso da cesariana é prejudicial. Então ela deve tomar já na gestação e depois na lactação, porque isso alguma quantidade passa direto para o neném. E fora isso, o uso para criança é o seguinte: tanto pode tomar da garrafinha, porque a nossa é feita com uva orgânica, a maioria das crianças gosta muito do de uva, o outro é com maçã, o outro é com tangerina orgânica, então dá para ser bem consumível pela criança, né? E o outro, que é em pó, que é o booster, né? Uma das formas que a gente tem visto assim, mais confortáveis para tomar, e aliás é uma delícia, é com banana amassada, que é uma coisa que geralmente criança já usa mesmo, né? Ou então numa vitamina que vai bater no liquidificador. Pode ser também com iogurte, né? A pessoa que costuma tomar iogurte, mistura muito bem no iogurte natural. Ainda mais se você usar o booster de cacau, que a gente tem ele com uva, principalmente predomina a uva orgânica, o outro predomina o cacau orgânico. E mês que vem nós vamos lançar um que predomina o coco orgânico. Então, sempre com essa ideia de conjugar o sinergismo do kefir com propriedades que tem nessas frutas, né? E aí fica muito bom. Inclusive, se a pessoa quiser fazer um sorvete daquele, congela a banana, bate no liquidificador e bota a bucha de cacau, fica um sorvete de chocolate espetacular. Bom, para você que reclama aí de sabor, você pode tomar um antibiótico, aquele granulado, sabe? Aquele que você faz uma cara feia, aquele que você fecha o nariz ali e depois toma alguma bebida forte para tirar o gosto, né? Então, se você É, aí é geração Nutella, né? é, Aí você vai fazer o quê, né, meu amigo? Se você está é. doente do seu intestino, e você que acompanha aqui o canal do Fernando Betete, eu peço a gentileza de você se inscrever, caso você não esteja inscrito, se inscreva aí no canal e compartilhe essa live para que mais pessoas, você viu que exemplos de tratamento, né, de melhora na qualidade de vida e da saúde, fantástico. Por quê? Eu acredito, até porque eu mostrei aqui, deixa eu colocar novamente aqui na transmissão, ó. Google Acadêmico, 65.700 trabalhos científicos aqui comprovando a função do kefir. Agora, tem um detalhe também, meus amigos, a gente sabe aí que parte
da medicina, de alguns profissionais, não dá muito valor para isso daí, não. Por isso que eu sempre trago, né, convidados que vão fazer com que a gente abra os nossos olhos aqui e recebamos um novo tipo de informação. Então, dá para você mudar a sua qualidade de vida, dá para você melhorar a sua saúde consumindo diariamente. Já falando em consumindo, isso daí é o quê? É o resto da vida? Eu tomo hoje, estou ruim. Tomei 30 dias, fiquei bom. Não preciso tomar mais? Como é que funciona o uso do kefir? Na verdade, é o seguinte, o ideal é a pessoa consumir para sempre, né? Em maior ou menor escala. Agora, evidentemente, quando a pessoa está doente, o ideal é que, vamos dizer, no primeiro mês, ela consuma todos os dias, e do líquido e do pó, porque aí você multiplica por 3, 4 a velocidade do resultado, e aí depois você avalia, a pessoa mesmo vai avaliando qual a frequência que vai usar, às vezes toma um mês, depois para um mês, volta o outro, ou então usa dia sim, dia não. E o ideal é tomar para sempre, né? Eu tenho clientes aqui que tomam isso direto há mais de 5 anos, Tá. e são super felizes, ativos. Ô, Sérgio, essas garrafinhas, elas são do tamanho de 200 ml. Quando a pessoa precisa, sei lá, tomar, tem embalagem de 2 litros, de 10 litros, depois de aberto, tem que consumir na hora, tem que colocar na geladeira. Qual que é aí a informação para quem tem que abre um pouquinho, toma agora? Quais são os cuidados? Na verdade, ela pode abrir, por exemplo, tomar meia garrafinha num dia, meia no dia seguinte. Não tem problema nenhum. Agora, a gente já tentou pensar na hipótese de fazer umas garrafas maiores, mas só que ele é ligeiramente gasoso, então isso é uma coisa bem agradável. Gasoso da própria fabricação, natural, né? Quando você abre a garrafa, aí que depois de algumas horas ela acaba perdendo esse pouquinho de gás, então já não fica tão agradável, não fica tão gostoso, né? Então, as pessoas acabam preferindo comprar a garrafinha pequena, porque aí toma uma garrafinha de uma vez e pronto. Então, é uma coisa que funciona assim. Agora, você falou negócio de médicos aí, então eu elenquei alguns dos artigos científicos, eu li muitos artigos. Então, por exemplo, a pessoa diz, mas então eu vou parar de tratar o meu câncer? Não. Tem um trabalho feito no Japão, por exemplo, que eles observaram Aqui que tem usando... trabalho aí do Parkinson, aí, ó. Vai falando, então, eu vou mudando aqui. Tá. Esse negócio do Parkinson, por exemplo, eles descobriram que a questão do Parkinson e do Alzheimer é um problema de estresse oxidativo no cérebro. Então, isso aí prejudica a comunicação entre os neurônios. Aí a pessoa começa a perder a memória, perder o controle motor, né? E eles descobriram que o kefir ele tem uma capacidade de eliminar esse problema de estresse oxidativo. E com isso, os neurônios voltam a se comunicar. Por isso é que eu vi, por exemplo, eu vi uma moça que estava na academia lá, ela jogava os braços e as pernas descoordenadamente, e eu tinha acabado de ler esse artigo sobre o kefir e Parkinson. E aí fiquei sabendo que ela estava com Parkinson, cheguei perto, comecei a conversar com o professor dela, e ela então veio correndo e falou, eu quero porque eu tenho Parkinson. Eu dei para ela. Falei, você vai ver um milagre na sua vida. Passados 5 dias, ela ia entrando na academia, eu estava na bicicleta, ela veio correndo, falou, Sérgio, não sei como te agradecer, eu sarei de uma prisão de ventre de mais de 10 anos, de ficar uma semana e ter que ir para o hospital. Aí, beleza, ela não encontrei mais ela, mudou de horário, mas passados 5 meses eu encontrei com o professor e perguntei, e aí, cadê a Ana Beatriz, como ela está? Está ótimo. E aquele negócio de jogar os braços e as pernas? Não, aquilo acabou. Então, estou vendo acontecer. E quando eu vejo os trabalhos científicos, eles mostram justamente isso. E além de Parkinson e Alzheimer... Esse tem um anti-inflamatório, eu queria que você falasse um pouquinho. Pois não. Ele tem uma ação anti-inflamatória muito contundente, e hoje se sabe, o entendimento, principalmente os médicos que trabalham na área de medicina integrativa, ortomolecular, que o processo inflamatório sistêmico é a origem da maioria das doenças, né? Inclusive câncer, né? Então, quando você consegue reorganizar o seu microbioma, você bloqueia esse processo inflamatório sistêmico, acabando com essa inflamação no intestino. Então, o seu organismo como um todo para de ter esse problema decorrente do processo inflamatório sistêmico.
E o kefir tem essa ação anti-inflamatória. E Uma outra inflamação é o é que a a gente origem de sabe, é tudo. a mãe de todas as doenças aí, praticamente. Exatamente. Para você ter uma ideia, eu vi um trabalho feito lá em Aracaju, na Universidade de Tiradentes, que mostrava a ação antitumoral do kefir de água, esse kefir nosso. Aí eu telefonei lá para a pesquisadora e ela comentou, Sérgio, ele tem uma propriedade, uma capacidade antitumoral de 78%. Aí eu falei, e o que significa isso, ter essa propriedade de 78%? Ele falou, significa que os remédios mais potentes que tem no mercado conseguem 45%. Então, você imagina, por isso que a gente vê vários casos de câncer que bloqueiam o processo de expansão do câncer. E são várias ações. Primeiro que ele bloqueia esse processo de picos de insulina, que também é uma coisa que induz ao câncer, né? A outra coisa é que ele bloqueia o processo de angiogênese. Angiogênese é um negócio infernal que o câncer faz. Ele induz o organismo a gerar novas artérias e veias em torno do tumor, para o tumor poder se alimentar e crescer. Então, o kefir bloqueia esse processo, então o câncer não consegue se expandir. Então, é uma ação também super importante. E a outra é um negócio da apoptose. A apoptose é um suicídio coletivo das nossas células, que elas têm que morrer para entrar em células novas, né? Tanto da pele, dos ossos, do sangue, cada uma mais rápido, outra mais devagar. No câncer, elas param de morrer. Então, por isso que entra naquela explosão populacional, fica aquele cogumelo horroroso. E o kefir, ele faz essas células voltarem ao processo de apoptose. Então, você bloqueia essa questão de o câncer expandir. Então, por isso é que, na prática, muitos casos de câncer estão sendo bloqueados usando nossos produtos. É super legal. Evidentemente, Fernando, como tudo na vida, nem todo mundo reage da mesma maneira, né? Ah, isso aí você está mostrando uma coisa super importante sobre o interferon. O Que é o interferon é interferão. uma coisa fundamental na questão do câncer, na questão da preservação do DNA da célula, né? E foi muito importante na questão da Covid, porque o vírus da Covid, ele bloqueava a produção de interferon na célula, que é o interferon uma das formas de defesa. E era uma das estratégias que esse vírus infernal fazia para poder entrar na célula e consumir ela e se reproduzir através dela. E no câncer a mesma coisa. E aí eles fizeram uma pesquisa que eles descobriram que as pessoas que consomem kefir podem produzir até 14 vezes mais interferon em suas células. Então, você Nossa, muita imagina coisa. se produzir 14 vezes mais uma substância de defesa da sua célula, é maravilhoso. Então, não só você pode ser curado, como você pode ser impedido de ficar doente. De todas as áreas, seja câncer, seja tuberculose, seja gripe, seja qualquer coisa que for. Então, bem bacana. Isso aí, esses trabalhos científicos ajudam, porque mostram para a gente como que funciona, por que a gente está observando resultados tão fantásticos, né? Pessoal, saúde intestinal, né? A Ana está É. perguntando quanto tempo o kefir pode permanecer congelado sem perder as suas propriedades. Tem muita gente que às vezes vai adquirir aí um kit aí do Up de kefir e por alguma razão ele vai querer congelar. Então, prazo de validade pode congelar e depois descongelar e tomar, ô Sérgio? Na verdade, pode. Evidentemente, vai perder um pouco, né? Porque quando você voltar a usar, ele vai estar um pouco menos ativo, levaria talvez algum tempo para ficar tão ativo quanto ele estava novo, né? Mas, de qualquer forma, ele continua ativo, os pós-bióticos continuam lá, os pré-bióticos continuam lá, e os probióticos, né, os lactobacilos e tal, alguns poderão morrer, mas a maior parte fica. Então, se descongelando, vai poder usar. Talvez você possa congelar aí, talvez uns 6 meses, sem problema nenhum. Na prática, não há necessidade disso tudo, né? Mas se a pessoa precisar, é uma coisa que pode ser feita, né? E como ele se reproduz rápido, então não justifica muito, na minha opinião. Então, quando eu adquiro uma garrafa do seu kefir no dia primeiro, por exemplo, do mês, e deixo ali na geladeira normal, não congelado, deixo numa geladeira normal, aquela quantidade X, ela vai ser Uhum. aumentada depois de uma semana, depois de 2 semanas, esses seres vivos lá? Como é que É, funciona ele, essa reprodução?
E, na verdade, eles vão ou ficar na mesma quantidade ou vão aumentar um pouquinho, consumindo, por exemplo, um pouco do açúcar da fruta, seja da uva, seja da maçã ou da tangerina. Então, ele poderá aumentar um pouco. Mas, como está na geladeira, a velocidade é muito pequena. Por isso é que ele deve ser conservado na geladeira, para ele, senão ele fermenta demais, vai acabar estufando, e a pessoa vai achar que a garrafinha estufada está estragada. Mas, na verdade, não está estragada. Porque as pessoas têm esse parâmetro, né? Estufou, estragou, né? Mas é porque ela está se baseando no padrão de substâncias mortas. Então, você compra um negócio que está morto, aí ele estufa, é porque não está morto. Agora, no caso do kefir, não, ele poderá estufar, se você deixar fora da geladeira 3 dias, por exemplo, ele vai estufar. Só que ele continua bom para consumir. Poderá estar um pouco mais ácido e com sabor um pouquinho alterado, mas continua funcionando, entendeu? Tá. O Norberto está perguntando aqui se pode tomar kefir com própolis, né? Eu amplio a pergunta do Norberto, porque tem pessoas que fazem uma dieta específica, toma suplemento de multivitamínicos, né? Toma seus sucos. E aí, pode tomar com própolis e continuar a sua suplementação? Normalmente. Na verdade, o que acontece, assim como ele melhorou a utilização da mitomicina nos tratamentos de câncer, o kefir vai melhorar qualquer coisa que você use. Porque como ele vai reequilibrar o seu microbioma, qualquer substância útil que chegar lá vai ser mais bem absorvida. Então não tem nenhuma restrição de consumir junto com própolis, ou com limão, ou com vinagre de maçã, enfim. Esses aditivos que está se usando hoje muito, né? Suplementos de toda ordem, né? Eu, por exemplo, eu estou usando aquele própolis lá como é que é? Pharma Nectar, né? Muito bom, cara, impressionante. O nosso é muito bom, tanto o própolis quanto a geleia real e o pólen. Negócio super sério, super Você está em bacana. BH, né? A Pharma Nectar distribui para o Brasil inteiro, né? Mas quem é de BH, quem é de Minas, está mais facinho, né? Inclusive, foi interessante que eu fui lá comprar e comecei a conversar com a funcionária lá e acabei, ela resolveu comprar o kefir lá para uma parente dela que tinha problemas seríssimos de doença celíaca grave, rapaz. Eu não sabia que essa doença era tão grave. É impressionante, cara, como que 2 semanas depois a pessoa melhorou demais com o Up de kefir. Muito interessante, um negócio bem bacana. Estou conversando aqui com o Sérgio, da Up de Kefir. Olha, eu queria destacar para você o seguinte: você gosta da área da saúde? Você quer aprender mais sobre a área da saúde? Entre em contato agora com a Indústria da Saúde Brasil, ISB, e pensou curso de naturopatia, Indústria da Saúde Brasil. Faça um curso lá, está com pressa? Faça um curso intensivo e se torne um naturopata. O telefone está aqui, ó, o WhatsApp aí para você ter mais informações. E você pode fazer em qualquer lugar do Brasil e ou do mundo. Está começando a trabalhar na área de saúde, não é um médico, não é um enfermeiro, se torne um naturopata. Essa, com certeza, vai ser a profissão que mais vai crescer aí no futuro. As pessoas vão querer cuidar da sua saúde e você fazendo um curso de naturopatia na ISB, do Saúde Brasil, você vai cuidar da sua saúde e também vai poder até ter uma renda extra tratando de outras pessoas, tá certo? Bom, deixa eu voltar aqui porque tem muitas dúvidas sobre o kefir. Kefir em cápsulas, probióticos em cápsulas, qual que é a sua opinião, Sérgio? Na verdade, é isso aí. Quer dizer, o kefir é uma coisa, outros probióticos é diferente, né? E o kefir, como eu falei, tem essas características especiais. Ele, como ele já vem de um meio ácido, ele tem um comportamento melhor no estômago, resiste melhor à acidez. E como ele vem junto com o kefiran, né, que são os pós-bióticos, protege ele. Agora, a diferença é que quando você toma esse produto que ele produz, ele já vai junto com os pós-bióticos, em grande quantidade, e os pré-bióticos junto. Então, você conjuga essas 3 coisas: os probióticos, que são os seres vivos,
Os pré-bióticos são as substâncias, fibras, que vão servir de alimento para os probióticos, e vai com os pós-bióticos já prontos, que você espera que lá no intestino, você daqui a uma semana estará produzindo, mas só que você consumindo ele direto, no mesmo dia ele já começa a agir. Então, uma diferença fundamental é essa. Tá. E a última pergunta aqui: crianças a partir de qual idade e quanto podem tomar? Na verdade, a criança deve começar a tomar na gestação, né? E depois, quando estiver mamando, dá uma pincelada, ou a mãe vai consumindo, vai sair um pouco no leite, nenenzinho pode tomar. Agora, uma criança pequena vai tomar aí uns 50 ml, uns 100 ml, mas cada um é cada um, né? Então, tem que a pessoa experimentar e observar, mas rapidamente a pessoa vai identificar que é super tranquilo, funciona super bem. E criança tem algumas coisas características, desde antigamente, né? Que é prisão de ventre, ou diarreia, fica resfriado o tempo todo e dor de garganta, né? Vai melhorar dessas coisas de cara, muito rápido. Deixa eu te contar um negócio bem interessante. Uma doença que é terrível, a leucemia, né? Eu tive o privilégio de ver dois camaradas, um ia ter que fazer transplante de medula, e o outro, que era o maître do restaurante onde nós fazíamos um almoço lá toda quarta-feira, o médico falou que ele ia morrer e que o caso dele nem era o caso de transplante de medula. Falou simplesmente que ele ia morrer. Fernando, eles começaram a tomar. Com um mês, o cara foi fazer o transplante de medula, fez os exames, o médico chegou à conclusão que ele não precisava mais fazer o transplante de medula. Um mês. E o outro, que era o método do nosso restaurante, cara, com um mês, que eu nunca tinha visto um cara com leucemia, era como se ele fosse transparente, aquele amarelo desanimado, sabe? E eu fiquei muito impressionado, porque com uma semana ele começou a ficar meio coradinho, mas como eu estava torcendo para dar certo, eu não vi nada que a minha análise podia estar sendo parcial, né? Mas, Fernando, com 28 dias, 4 semanas, ele estava completamente corado, como se tivesse passado 15 dias na praia, rapaz. E foi fazer os exames e estava completamente curado em 28 dias. O cara que ia morrer de leucemia. E passaram 5 anos, ele continuou curado. Então, é uma coisa bem legal, porque muita gente está sofrendo aí com leucemia. E uma observação, muitos médicos falam, não, ele está com leucemia, não pode tomar kefir. O kefir vai matar ele. O que eu posso fazer, né? Meus amigos, essa é uma parte delicada de qualquer entrevista, né? Como eu já falei, está aqui o Sérgio, que trabalha já com kefir há 20 anos. Existem dezenas de milhares de trabalhos científicos sobre kefir. O que eu oriento sempre aqui à minha audiência? Procure a segunda, terceira, quarta opinião. Isso aí. Procure um médico que seja adepto a essa questão da saúde intestinal. Você vai encontrar um cardiologista obeso, sedentário e fumante. Isso. Né? Então você procura um outro cardiologista lá que está zeradinho lá, que não bebe, que não fuma e que está com o seu coração em dia. Então, você foi no seu médico, né? Porque normalmente no Brasil tem isso, né, Sérgio? As pessoas valorizam muito e tem, lógico, que tem o respeito aí da sociedade, o médico. Lógico. Mas, todavia, entretanto, porém, de repente aquele médico que você foi não estudou kefir, né? E aí fala ali, olha, não funciona. Então, procure uma segunda, terceira, quarta opinião ou entre em contato aqui com o Sérgio, que ele vai te dar mais informações. Eu acho que tem uma informação importante aqui, Fernando, e tem muitos médicos que estão indicando nossos produtos. Por exemplo, médicos que são bastante conhecidos no Brasil. Dr. Lai Ribeiro, a doutora Geisa Quental, em São Paulo, Dr. Rômulo Flister, em Belo Horizonte, o Dr. Matheus Drummond, muito conhecido agora durante a pandemia, a doutora Luciana Cruz, em São Paulo. Então, tem muitos médicos que estão indicando e com sucesso, sabe? Então, o doutor Marcelo Mertens, doutor Carlos Mandelic, em Belo Horizonte. Então, tem muitos que eu médicos. Falei, né? É só você procurar aí um médico segunda, terceira, quarta opinião e, logicamente, ele vai fazer aí uma avaliação no seu caso, né? Vai orientar você a tomar o kefir da maneira adequada. Sérgio, queria agradecer a sua participação, a sua mensagem final. Então é isso, gente. Eu acho que vale a pena estudar, ouvir,
analisar, pensar e não ficar com preguiça, não. Vai, como você falou, entra no Google Acadêmico, procura lá kefir e leucemia, kefir e câncer. Então, você consegue ver muita coisa legal. E só complementando, Fernando, além do kefir em líquido, a gente está produzindo o booster, onde a gente reuniu com a parte do kefir em si, os melhores prebióticos que existem no mundo, que são o kefiram, a semente de uva orgânica, que ela dobra a ação anti-inflamatória do kefir. Então, eu adicionei a semente de uva orgânica. Tem a questão da casca da uva Bordeaux orgânica, que é a melhor fonte de resveratrol. Então, você junta o poder anti-envelhecimento do resveratrol com o poder anti-envelhecimento do kefir. E aí entra a farinha de maçã orgânica, que tem muita pectina, e agora nós desenvolvemos mais 2 novos produtos que são usando o cacau orgânico também, aí você junta mais algumas propriedades de interação cinética com kefir, né? Porque você dobra a reprodução dos lactobacilos. E agora com coco orgânico, que é atendendo até o que o doutor Laí Ribeiro gosta muito, né? Questão do ácido láurico e caprílico, que são importantes, inclusive, para a questão do cérebro, né? Então, a gente espera que isso possa ser um booster mesmo, um reforçador na ação, inclusive pessoas com Alzheimer e Parkinson. Tá certo, então. Conversei aqui com o Sérgio Cabral de Carvalho, aqui da Up de Kefir. A sua pergunta não foi respondida? Então, Sérgio, você tem aqui o site, tem o telefone, entre em contato para tirar a sua dúvida, para obter mais informações sobre o kefir, se pode, se não pode, como é que toma. Não importa se é de norte a sul, leste, oeste do país, tem gente aqui de Portugal, da Espanha, que quer receber aqui o kefir, eu não sei como é que faz aí. Liga lá para o Sérgio, que isso aí é problema do Sérgio. O meu problema aqui é tirar a informação do Sérgio. Eu consegui tirar aqui um pouco de informações. Então, você entra em contato. Obrigado, Sérgio. Até a próxima aí. Obrigado, Fernando. É um privilégio, viu? Obrigado. Gostou? Deixa aí o seu like, deixa aí o seu positivo, tá? É muito importante. Coloque aqui os comentários, o que você achou dessa live, porque a plataforma gosta disso, ela vai entregar isso para mais gente. E compartilhe aqui essa live aqui no seu grupo da família, no seu grupo aí dos amigos da empresa que estão precisando receber informações sobre saúde. Aquele memezinho, aquela piadinha, ok, manda mas também manda coisa útil que vai poder ajudar as pessoas. Tem muitas pessoas aí com doenças, né, terminais, Parkinson, Alzheimer, alergias. Então, aí o kefir vai poder ajudar. E lembrando a você que nos assistiu até agora, o canal do Fernando Betete está censurado. Então, eu preciso da sua ajuda para manter o canal no ar. Faça a sua doação aqui no meu e-mail, fernandobetete@gmail.com. Esse é o meu e-mail particular, você pode falar comigo, sugestão de pauta, sugestão de convidados, e faça a sua doação, porque é através da sua doação que eu consigo manter o canal do Fernando Betete no ar. A todos, meu muito obrigado e até a próxima live. Tchau para vocês.